Bom, voltando, agora a gente vai resolver exercício da lista 09, que está aqui no drive de vocês, tá? Que é a segunda parte de função quadrática. Aí essa é a lista. E aí a gente vai resolver a questão 14, que é essa questão aqui. Então, a questão 14 fala: um projétil é lançado por um canhão e atinge um solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e uma altura máxima que atinge, em relação ao solo, 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x, y, em que o eixo vertical y está representando a altura e no eixo horizontal está representando a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e o projétil atinge o solo no ponto 0, 0. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, a primeira coisa, olhei para esse gráfico é o quê? Uma parábola, certo? Então, a parábola é isso aqui. Então, toda vez que a gente tiver uma parábola, a gente tem uma função do segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente logo olhou parábola, função do segundo grau, ok? Então, lembrando que a parábola é uma curva assim ou assim. Então, ela pode ter tanto concavidade para baixo como ter concavidade para cima. Aí, beleza. Então, parábola. Se é uma parábola, função do segundo grau. Aí a gente já viu qual é a função característica do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se ele quer a equação da parábola, o que ele quer é que a gente descubra o valor de A, de B e de C, ok? Aí eu vou olhar para o gráfico. Eu sei que o eixo y é a altura e o eixo x é a distância, né? E aí esse ponto aqui, o ponto que tá, o projétil vai ser arremessado pelo canhão. Que ponto é esse? Ele mesmo falou, né? Que é o ponto 150, 0. Ou seja, quando o x for 150, o meu y é 0. E aí o projétil vai até chegar aqui. Que posição é essa? É a posição 0, 0. Ou seja, quando o x é 0, o y vai ser 0. Aí nota que a parábola, ela vai até o ponto de máximo, nesse caso, né, que é a concavidade para baixo. Quando atingir o ponto de máximo, ela vai caindo, 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 caindo. Então, esse ponto aqui, de máximo, a questão falou quanto que era. A questão falou que a altura máxima era 25. O eixo y não representa a altura? Então, o 25, o valor de y vai ser 25 aqui, ok? Então, onde que está o 25? Está nesse ponto aqui. Eu sei que aqui o y é igual a 25, que é a altura máxima que a parábola atinge nesse caso, ok? Isso é porque a concavidade está assim, né? Então, tá a carinha triste. Se tivesse a carinha feliz, a gente teria esse como ponto de mínimo. Então, mínimo ponto que a parábola atinge. Mas como é essa concavidade, né? Então, a gente tem que aqui é o ponto de máximo. Aí, beleza. Então, a gente viu que a gente precisa determinar o valor de A, de B e de C. E a gente tem esses pontos aqui que a questão deu, né? No caso, a questão deu o 0, 0. Deu 150, 0, o 150x e o y igual a 0, e deu que a altura era 25. Então, o que a gente pode fazer? Vamos começar pelo mais fácil, que é esse ponto aqui. Então, quando o x é 0, o y é 0, certo? Então, a gente pode substituir aqui. Quando o x é 0, o y vai ser 0. Então, se eu substituir aqui, vai ser a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c igual a 0. Qualquer número vezes 0 é 0, qualquer número vezes 0 é 0, então a gente vai ter o quê? Que o nosso c é igual a 0, tá?
Lembrando que aqui o ponto que corta o eixo y na função do segundo grau é o c. E aí a gente pode ver isso, ele vai cortar o eixo y, ou seja, quando o x é 0, o y vai ser quanto aqui? O y vai ser 0 aqui, nesse caso, ok? Então, meu c é 0. Então, ok, a gente definiu isso, que o c é igual a 0, então a gente já descobriu o valor de c. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar quem é A e quem é B, ok? E como que a gente vai fazer isso? Bom, vocês estão vendo que a função, ela corta o eixo x nesses pontos aqui. E o que são as raízes? São os pontos em que o y é igual a 0, ou seja, que cortam o eixo x. Aonde que corta o eixo x nessa parábola? Ela vai cortar quando o x1 for 0, certo? E o x2 for 150. Então, esses pontos que cortam o eixo y aqui. O eixo x, desculpa, o eixo x. Então, a gente tem essas raízes, ok? E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode substituir. A gente já usou o x igual a 0 para descobrir que o c é 0. Então, a gente pode usar esse ponto aqui, que é 150, para descobrir o valor, dos coeficientes. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente sabe que quando f for 150, ou seja, quando o x for 150, o meu y vai ser igual a 0. Então, eu só vou substituir aqui. Então, a vezes 150 ao quadrado, mais b vezes 150, e isso vai ser igual a 0. Antes de sair resolvendo adoidado, o que a gente pode parar para pensar, né? Ó, aqui é 150, aqui é 150. Então, eu posso simplificar por 150. 150 ao quadrado é o quê? 150 vezes 150. E aí, se eu simplifico essas duas expressões por 150, o que a gente tem? Isso daqui dividido por 150, isso dividido por 150 e o zero dividido por 150. Dessa forma, a gente simplifica aqui, fica 150A. 150 dividido por 150 dá 1. Então, 150A mais B vai ser igual a 0 por 150, é 0. Aí, o que eu posso fazer, né? Eu posso jogar essa expressão para o outro lado, e aí o que eu tenho? Eu obtenho que meu B é igual a menos 150A. Não posso fazer ainda muita coisa com isso, mas já sei que o valor de B é menos 150A, ok? Aí eu penso, o que mais eu posso fazer com isso? Qual é a outra informação que eu tenho? Bom, então o que a gente pode ver, né? A gente tem uma outra informação, a gente tem um ponto de máximo, a gente tem o y do vértice. O ponto de máximo, né, é o x do vértice e o y do vértice. Nesse caso, a gente tem o quê? A questão deu o y do vértice, que é esse ponto aqui, olha. Então, é o valor máximo de y, que é o 25. Mas qual é a fórmula do y do vértice? Y do vértice é menos delta sobre 4a, certo? Vai ser sempre isso. O ponto de máximo ou de mínimo de uma função, o y vai ser menos delta sobre 4a. E aí que eu tenho essa informação. Eu sei que o y do vértice é igual a 25. Inclusive aqui tá errado, né? Que é mais 25. E eu posso substituir aqui. Então, eu tenho menos delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Como é c é 0, essa parte se anula. Então, vai ficar menos b menos, entre parênteses, b ao quadrado, dividido por 4a. Então, aqui, 150 vezes 150 vai dar 22.500 vezes a ao quadrado. Menos com menos dá mais, mas como tem um sinal de menos, fica menos aqui. Dividido por 4a, que eu não sei, que eu quero descobrir quem é, né? Aí, o que a gente pode fazer? Isso aqui é igual a 25, né? Eu posso simplificar, dividir esse a aqui por esse a. Então, ao quadrado dividido por a, a gente sobra a, né? Eu vou dividir em cima por a e por embaixo por a. Então, em cima eu fico com a. Então, eu tenho, nesse caso aqui, e eu vou também simplificar. Quanto é 22.500 dividido por 4? Vai dar esse valor aqui, 5.625. Então, vai ficar menos 5.625 vezes A. Isso tudo vai ser igual a 25, tá?
Aí aqui a gente simplifica, né? Tem um sinal de menos aqui, então vai ficar menos 25 sobre, passou dividindo, 5.000, então o A vai ser esse valor aqui, ó. Se a gente simplificar por 25, a gente encontra que o nosso A é menos 1 sobre 225. E o valor de B? O valor de B, se lembra que a gente achou que B era menos 150A? Então, agora é só substituir, né? Então, B vai ser menos 150 vezes A. Quem é A? Menos 1 sobre 225. Menos com menos mais, então multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ser 150 por 225. Aqui a gente pode simplificar por 25, por exemplo, a gente tem 6 sobre 9, aí a gente divide por 3, aí a gente encontra que o B é igual a 2 terços. Aí, beleza, o que eu faço com isso, né? B é igual a 2 terços. Então, eu tenho que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, a minha expressão é y é igual a quem é A? Menos 1 sobre 225 vezes x ao quadrado, né? Mais b, quem é b? 2 terços. E quem é c? 0. Então, a gente não precisa colocar. Aí, beleza. Aí, eu vou lá nas opções toda feliz. Tá, cadê? Eu não achei. E agora? O que eu faço? Não achei. Mas se a gente notar as opções, o que a gente está vendo aqui? Né? Essas opções não têm denominador. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar esse denominador. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente tira esse denominador? O que a gente pode fazer é o seguinte, tá vendo esse 225? Ele tem que sair, concorda? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar essa expressão por 225 para poder tirar o denominador do A. Quando a gente multiplicar, a gente tem que multiplicar tudo, certo? Então, 225 vezes y vai dar quanto? Vai dar 225y. 225 vezes menos 1 sobre 225 vai dar quanto aqui, ó? Vai dar menos x ao quadrado. E aí que a gente também vai fazer isso. 225 vezes 2 terços de x, a gente vai ter essa expressão aqui, ok? Então, beleza. A gente multiplicou tudo 25, aí a gente fez as simplificações. Cortou esse com esse, aqui simplificou 225 por 3, aí deu 75, 75 por 3. Aí a gente chega, depois das simplificações, nessa expressão aqui. Então, qual é a resposta, né? A resposta é a letra E. Olha só, 225y é igual a quem? A 150x menos x ao quadrado. Então, a resposta é a letra E, ok? Tá, isso é uma forma da gente fazer, então é sempre a mesma ideia, achar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, só que a gente tem uma outra forma para achar quando a gente já tem as raízes, e pode ser mais simples para a gente poder encontrar o resultado. A função do segundo grau, a gente expressa como f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? A gente já viu isso, então tudo certinho. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Mas a gente também pode representar por essa fórmula aqui. Olha só, A vezes x menos x1, tá? O que é esse x1? É uma das raízes. Vezes x menos x2, que é a segunda raiz. Ok? Então, x1 e x2 são as raízes da minha função. E aí eu posso representar por isso. Eu não tenho as raízes? Eu sei que as minhas raízes, olhando para o gráfico, é o 0 e o 150, que são os pontos que cortam o eixo x. Então, é quando y é igual a 0. Então, no 0 e 150. Então, eu posso reescrever isso daqui, né? Então, quem é isso daqui que eu tenho? Então, vai ser A, que eu não sei qual é. Assim, a gente achou o A na questão anterior, mas se a gente fosse fazer por essa forma, a gente poderia A vezes x menos 0 vezes
x menos 150, tá? É a primeira raiz e a segunda raiz. X menos 0 é x, então a gente teria a vezes x menos 150, tá? Cara, eu preciso achar o valor de a. Então, como que a gente pode achar esse valor de a, né? E aí tem um outro ponto interessante. Aqui a gente tem o y do vértice, né? Como eu mostrei, que é esse ponto aqui. Mas a gente não tem o x do vértice, a gente só tem o y do vértice. Mas olha só que interessante. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, não teria muita informação para a gente tirar disso. Mas x do vértice também é a média aritmética das raízes. Como é o termo que está aqui no meio, vai ser a média dessas raízes que eu tenho. Então, se eu fizer a média de 150 e 0, que são as raízes, eu obtenho o x do vértice, que é 75. Porque, olha só, 150 mais 0 dividido por 2. Quanto vai dar isso? Vai dar 75. Então, aí eu descobri o x do vértice, que é igual a 75, tá? Então, isso é uma outra forma da gente achar o x do vértice. Então, o x do vértice, além de ser menos b sobre 2a, também é a média aritmética das duas raízes. Então, a gente achou 75. Como a gente tem esse ponto aqui, né? A gente tem esse ponto, que é 75 e 25. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir aqui. Meu y é quem? Que eu já descobri aqui. Meu y é a vezes x menos 150. Então, y é igual a 25, né? É igual a vezes 75, que é o meu x do vértice, vezes 75 menos 150. Então, se eu resolver essa equação, eu vou achar também que o meu a é igual a menos 1 sobre 225, que nem eu achei lá em cima. Ok? Então, se a gente olhar para cá, ó, o a também foi esse valor. Então, é uma outra forma que a gente tem de achar, que é muito mais simples. Então, é bom saber que o x do vértice é a média aritmética das duas raízes. Aí, aqui é o mesmo esquema, né? Então, a gente tem o a, então aqui é menos 1 sobre 225 vezes x menos 150. Aí, o que eu posso fazer aqui, né? Ó, esse denominador, como tá tudo multiplicando aqui, todos esses termos estão multiplicando, eu posso passar esse 225 para o outro lado. Quando eu passar, eu já vou encontrar 225y. E aí, o que eu faço com o resto? Aqui, eu vou multiplicar. Cuidado que tem um sinal de menos aqui, então, que a gente tem que continuar. E aqui vai ser o quê? X vezes x, que é x ao quadrado, menos x ao quadrado. E aqui vai ser x menos 150. Como tem um sinal de menos aqui, então vai trocar o sinal. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 150x, que é a letra E, ok? Então, essa é uma outra forma de resolver.